Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui de contos, Eles e Elas, Contos da Broadway, do Damon Runyon, que traz uns personagens aqui de submundo, personagens não tão glamurosos, apostadores, garçons, pugilistas, valentões da Nova York dos anos 20, comecinho dos anos 30. Então esse período vocês sabem que teve uma grande situação econômica, um grande abalo econômico na sociedade americana. E aqui foi prato cheio para o Runyon escrever todos esses contos que a gente vai conversar logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades do canal toda terça e sexta-feira. Certamente nessa sexta-feira o nosso vídeo de 11 horas vai ser um pouquinho mais cedo porque eu vou entrar ao vivo aqui no YouTube com vocês diretamente da Bienal do Livro aqui de Fortaleza. Então certamente a gente vai ter essa conversa lá na Bienal, vai depender um pouco da conexão na internet, mas de toda forma eu vou levar o notebook para a gente poder conversar lá diretamente da Bienal e a gente vai fazer uma interaçãozinha lá sobre a programação e o que mais de legal tem por aqui. Vai ter por lá, aliás, né? Então, esse era o recado que eu queria passar antes da gente falar sobre esse livrinho aqui, esse pequeno livro, no lançamento da Carambaia de alguns meses aí, não é dos mais antigos, foi lançado esse ano. Eles e Elas, Contos da Broadway, do Damon Runyon. O Damon Runyon era um jornalista norte-americano que chegou na Manhattan ali dos anos 1910, ele já chegou com uns 30 anos e começou a escrever crônicas e contos sobre figuras que ele via num bar chamado Linz, que aqui ele retrata nesse bar chamado Minds, né? Não sei exatamente a pronúncia, mas ele foi um observador dessas figuras ali naquele entorno da Broadway, que equivalem mais ou menos a uns 10 quarteirões. E nessa época, nos anos 20, ele pegou essa característica, esse extrato social muito bem definido de figurões, mafiosos, apostadores, valentões, croupiers, garçons, donos de bar, enfim, observadores como eles, os caras pacatos, mas que estão sempre por ali, orbitando nesse cenário. E aqui essa é uma coletânea de 10 contos, né, de várias publicações do autor, especialmente do Guys and Dolls, que é uma coletânea de, eu anotei até o ano aqui, de 31, que é exatamente logo depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então ele vai dando tons muito peculiares e muito vivos desses personagens, dessas figuras que vão caracterizando todos esses contos. Por exemplo, o mafioso é o cara implacável, é o valentão, é o cara implacável. Tem o jornalista, por exemplo, que é o cara temido, de quem confia no cara. Tem um apostador e eles vão aparecendo em vários desses contos aqui, desses 10 contos, e que de certa forma tem uma banalização em todos eles, né? Todos eles têm um estilo muito parecido, inclusive as mulheres também. São sempre muito estereotipadas, né? É um livro do seu tempo, assim, nada das características aqui a gente se aproveita muito numa questão, vamos dizer assim, ficou muito datado, né? O livro, aparentemente para mim, ficou muito datado. O Runyon, ele não se apega a muitos aspectos em adentrar muito dentro do aspecto psicológico desses personagens, mas ele se apega muito numa característica social desses personagens, né? Especialmente ligados ao dinheiro. A gente tem que lembrar justamente da quebra da Bolsa de Nova York em 29, e isso transformou a questão do dinheiro, porque houve um excesso de crédito, as pessoas estavam com muito dinheiro e muito poder de compra, mais ou menos parecido com o que aconteceu em 2008, só que em 29 eu acho que foi até mais violenta as consequências dessa quebra, e até porque os Estados Unidos viam uma aceleração muito forte do crescimento, uma industrialização muito ampla,
e você romper com isso, você acaba criando uma certa infelicidade na sociedade, né? Então, dinheiro e felicidade são coisas que podem ser, não são ligadas, mas muita gente associa felicidade ao quanto dinheiro você tem. E nessas épocas de crise, é natural que muitas pessoas se encantem por ofertas de dinheiro fácil, né? De apostas, de bingo, de dados, de baralho, apostas em cavalo, jockeys, né? Então é muito comum em períodos de crise. Nos anos 80 aqui, eu sou de 89, tenho 30 anos, mas é muito comum você ouvir histórias recentes dos anos 80, na era de hiperinflação no Brasil, de muita crise econômica. É você encontrar muitas histórias de caras que se aproveitavam e passavam cheques sem fundos, por exemplo, para se aproveitar de uma certa situação. Aqui não acontece mais ou menos do mesmo jeito, né? São caras que estão sobrevivendo ali, uma luta pela sobrevivência, mas eles de certa forma, alguns desses personagens, eles ainda nutrem uma certa característica moral, né? De que a preocupação de você pagar o seu credor, você tem que pagar ali o seu agiota para poder na semana seguinte ou no mês seguinte ter o seu crédito renovado, ou uma esperança de você impressionar uma possível namorada e você quer posar do ricaço. Então eles têm uma certa preocupação num objetivo maior, vamos dizer assim, em garantir aquele dinheiro, né? E o Rooney, ele foi muito astuto em observar isso, né? Como eu falei, ele sentava nesse restaurante e observava tudo, ele era um observador. E aquelas figuras ali, aparentemente não se incomodavam em ver um jornalista tomando nota ali e reescrevendo ficcionalmente essas histórias que aconteciam naquele entorno. O próprio Damon Rooney, ele teve muitos problemas com o jogo, com crise financeira, e foi a partir daí dessas histórias que começaram a fazer sucesso nos jornais, foi que ele começou a prosperar financeiramente e sair dessa ciranda dessas crises de desorganização financeira. O que é muito interessante, porque ele tem uma forma muito simples de escrever. Ele repete alguns substantivos próprios, por exemplo, nomes de pessoas são muito repetidas aqui no mesmo parágrafo, tem 4, 5 repetições do mesmo nome do personagem. E o Jaime da Costa Pinto, que é um grande especialista aqui, ele traduziu essa obra. Já traduziu a obra para Carambaia, uma outra obra para Carambaia, que foi os contos do O. Henry, que não deixam de ter, não deixam de ter as mesmas características da mesma época também, de uma época semelhante a essa do Rooney. Nessa época, inclusive, os Estados Unidos estava crescendo uma tradição muito forte do jornalismo norte-americano, da imprensa norte-americana. Então, caras como Mencken, por exemplo, que escreviam nos jornais também crônicas sobre figurões, ricaços, a alta sociedade de Nova York, tinha uma veia cômica, satírica, muito forte, como o Rooney. Então já tinha essa tradição, estava crescendo essa tradição. A era dos musicais, por exemplo, do teatro, na Broadway. Então fez com que o Rooney ele tivesse um lexo literário, como muito bem disse aqui o Jaime da Costa Pinto, no prefácio, que ele diz aqui, ó: Runionesco e runionês tornaram-se contribuições ao lexo literário em língua inglesa em razão do estilo singular de Damon Runyon, marcado, entre outras características formais, pelo uso praticamente exclusivo, quase obsessivo, do presente do indicativo. Quando a sintaxe pede algum distanciamento temporal ou uma perspectiva deslocada em relação ao presente, o autor faz uso de algum advérbio ou conjunção, ou simplesmente segue adiante sem alterar o tempo verbal, esvaziando a obrigatoriedade gramatical e estabelecendo um novo nexo de tempo, o que só faz ampliar o estranhamento causado em espécie a ouvidos anglófonos. É muito interessante essa observação, porque quando eu li o prefácio, eu peguei o livro para ler, eu li o prefácio, no momento eu não imaginei como fosse, né? Mas o Jaime da Costa Pinto fez um trabalho de tradução muito bem feito, porque você percebe esse como é que ele diz aqui, a relação do tempo, né? Sempre no presente do indicativo, e ele utilizando conjunções e advérbios para formar esse estilo bem runionesco mesmo. E outra observação que é constante é o narrador. O narrador, ele está sempre uma figura
inominável, que não tem um nome específico ali, ele está sempre relatando as histórias que ele viu e que está contando ali quase que no tempo que ocorre ali uma temporalidade muito viva desse narrador, esse contador dessa história. Eu adorei os contos desse livro, serve muito para aquela situação que as pessoas chamam de ressaca literária, que você está sem paciência para ler outro livro, enfim, você pode pegar um conto desse aqui. São histórias bem engraçadas, bem divertidas, que mantêm em altíssimo nível, como eu falei, a grande tradição dos jornalistas norte-americanos desse período, dos contistas norte-americanos desse período. Os Estados Unidos estavam vivendo realmente uma era muito viva na sua sociedade, de aceitação também dos imigrantes. Os imigrantes estavam começando a ganhar uma certa notoriedade dentro da sociedade. Os irlandeses, judeus, italianos estavam formando ali suas comunidades, prosperando, né? As comunidades já estavam sendo formadas desde o século XIX, mas estavam prosperando socialmente de forma muito forte. E isso deu um combustível gigantesco para esse jornalista. E o Runyon soube aproveitar muito bem essa matéria-prima neste livro que a Carambaia trouxe aqui. Interessante isso, porque não é um cara muito conhecido aqui no Brasil, e que a Carambaia trouxe aqui para o Brasil de forma muito bem feita, obviamente, o trabalho gráfico sempre muito bem feito. Então, quase que um livro de bolso, né? Não deixa de ser, que cabe na palma da mão. Fiquei com vontade de também trazer o livro dos insultos do Mackin, para a gente poder assistir, fazer o vídeo aqui, eu ler e trazer o vídeo aqui para vocês. E é isso. Deixa aí nos comentários o que é que você já leu desse livro, ou se você pretende ler, me dá dicas aí de autores norte-americanos desse período, dos anos 20, dos anos 30, pra gente conversar um pouquinho aqui. E é isso aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Valeu, tchau!